Voltando à questão anterior. Uma carga elétrica de 16 microcoulomb encontra-se no vácuo, no campo elétrico de outra carga elétrica que influencia com uma força elétrica de módulo igual a 24 vezes 10 a menos 3 newton. Qual o módulo desse campo elétrico? Resolução. O primeiro passo que eu tenho que fazer ao resolver essas questões que possuem dados numéricos é retirar os dados. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que a carga elétrica ela é igual a 16 microcoulomb, o que equivale a 16 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Eu tenho que a força de interação entre as duas, a força de interação ela é igual a 24 vezes 10 a menos 3 newton. Lembrando que a carga elétrica ela se encontra no vácuo, então aqui não vai ser necessário a gente analisar ela no vácuo, mas se a gente precisasse, a constante do vácuo seria 9 vezes 10 elevado a 9. Segundo passo, analisar qual equação eu devo usar. Se vocês recordarem de alguns slides anteriores, nós vimos duas equações para calcular o campo elétrico, onde em uma das equações eu tinha que o módulo do campo elétrico ele é igual a K vezes a carga geradora do campo elétrico dividido pela distância ao quadrado, onde eu não usarei essa equação, pois os dados que eu tenho não possibilita realizar o cálculo. Por quê? Eu não tenho o valor da distância. Os meus dados não me dão o valor da distância. Eu não tenho. Também não tenho o valor de Q maiúsculo. O valor que eu tenho é o da carga de prova e não da carga geradora. Essa carga geradora do campo elétrico eu não tenho, ok? Então eu não usarei essa equação. Segunda equação. A segunda equação nos diz que a intensidade do campo elétrico ela é igual à razão, né? A divisão entre a força elétrica e a carga de prova. Eu tenho o valor da força elétrica? Tenho, tá aqui, ó. Eu tenho o valor da carga de prova? Também tenho, ó. Tá bem aqui, ó. Então, se eu tenho esses dois dados, isso me permite utilizar essa equação, ok? Já que a questão me fornece o valor da carga de prova, colocá-la sob a influência do campo elétrico e a força entre as duas cargas, eu usarei sim essa equação. Então, nosso terceiro passo agora é substituir os dados dentro da equação selecionada. Substituindo, o que é que eu tenho? Campo elétrico, que é igual à razão entre a força dividido pela carga de prova. A força ela é igual a 24 vezes 10 a menos 3, substitui no lugar da força. E a carga elétrica é igual a 16 vezes 10 a menos 6, substituindo no lugar da carga elétrica de prova. Agora eu tenho que apenas fazer manipulações matemáticas, né? Para facilitar o meu cálculo, vou separar os numeradores da potência e fazer as operações de divisão separadamente. Se eu dividir 24 por 16, terei que o resultado é igual a 1,5. E no caso da divisão com notação científica, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a subtração da potência do numerador pela potência do denominador. E se vocês repararem, aqui embaixo, ó, eu vou ter sinal de menos e sinal de menos. E menos com menos é o quê? É mais. Então vai acontecer o quê? Vai ficar menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 é igual a 3 positivo, né? Menos 3 mais 6 é igual a 3. Então a minha potência vai ter valor igual a 3. Então a intensidade do meu campo elétrico ela é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 3. Onde sempre a unidade de medida de campo elétrico, né? Aqui em nossas questões vai ser Newton por Coulomb.